futuros e futuras canadenses! Hoje eu estou aqui com a Rayane, que vai falar sobre como conseguir uma bolsa de mestrado aqui no Canadá. Foi difícil? Então, oi pessoal, meu nome é Riane, eu sou de Caruaru, Pernambuco, interior de Pernambuco, e eu fui para o Canadá a primeira vez com a bolsa do governo, o Ciências Sem Fronteiras, o falecido Ciências Sem Fronteiras. Eu fui durante a graduação, essa foi a primeira bolsa que eu consegui. Mas para o mestrado, quando eu estava terminando a graduação, eu decidi, não, eu quero voltar para o Canadá. Então, eu comecei a planejar para o mestrado e eu consegui uma bolsa totalmente do Canadá. Eu vou dizer que, assim, para mim não foi tão difícil, porque o primeiro professor que eu entrei em contato acabou que casou exatamente com a minha experiência, tudo se encaixou, mas ele não foi o único professor que eu entrei em contato. Então, é isso que eu vou explicar um pouquinho como que faz, né, para você conseguir uma bolsa de estudos como a minha de mestrado no Canadá. Show. E, Eu coloquei aqui o seu arroba para o pessoal poder te seguir, né? Porque tem, volta e meia tem gente, certo. Kit, pelo amor de Deus, me acha uma pessoa que tem uma bolsa aqui para me dar as dicas, pronto. Então agora vai poder seguir você. Então mete bronca. Pronto. Para mim, como foi que eu fiz? Como eu já tinha ido para o Ciências Sem Fronteiras em Ontário, eu decidi, não, eu quero voltar para a mesma região. Só que na universidade que eu fui, que foi a Brock University, não tinha ninguém na minha área de pesquisa. Então eu peguei, literalmente, eu abri o mapa de Ontário e comecei a pesquisar, assim, quais as cidades ao redor de Toronto que eu toparia morar. No meu caso, eu fui mais pela região do que pela pesquisa em si. Eu queria, claro, algo que se encaixasse, mas a minha ideia era voltar para Ontário. Então, eu fui olhando. St. Catharines, que era a cidade que eu tinha ido, não tinha pesquisa para mim. Aí eu olhei London, que era uma das outras opções, também não encaixou muito, mas eu falei, vou tentar também, né? Vou mandar. E aí eu acabei chegando em Guelph. Quando eu encontrei o site de Guelph, eu fui pesquisando os programas de mestrado que eles tinham, eu encontrei um projeto que estava disponível lá, que já estava disponível no site há 7 meses. Eu falei, não, eles já devem ter encontrado alguém. Mas eu falei, vou arriscar. Mandei um e-mail para esse professor, me apresentando, falando com o que é que eu trabalhava no Brasil, falando que eu estava interessada na pesquisa dele, que eu queria fazer um mestrado lá com ele. Demorou 2 semanas, eu já tinha dado como perdido, mas ele respondeu. E aí ele respondeu pedindo o meu currículo e 2 pessoas para oferecer carta de recomendação. Eu falei, meu Deus, tá um sinal de que alguma coisa aí tá acontecendo, né? Eu não tinha esperança nenhuma, porque como a primeira vez que eu fui para o Canadá foi com bolsa do Brasil, eu achava, não, deve ser muito difícil conseguir uma bolsa que venha do Canadá, que seja inteira do Canadá e que cubra tudo, porque eu não tinha condições de ir sem que ele cobrisse a tuition, né, que é a mensalidade que você paga nas faculdades e que cobrisse também o meu custo de vida lá. Então eu achava que era uma coisa assim totalmente impossível, mas acabou que deu certo. Aí depois desse primeiro contato com ele, também depois desse primeiro e-mail, ele demorou mais 2 semanas para responder. Aí eu já me desesperava de novo. Não, não vai dar certo, não vai dar certo. Só que no final deu certo. Foi literalmente mandando e-mail. Ele foi o primeiro professor que eu mandei e-mail, mas não foi o único. Nunca depositem todas as suas chances só em um professor. Eu tentei outros professores também, mandei e-mail me apresentando da mesma forma. E eu acho que essa é a principal recomendação, porque existem vários tipos de bolsa no Canadá, mas uma que eu acho que é pouco falada e que é uma das mais fáceis de conseguir são essas bolsas do departamento, que você entra em contato direto com o professor se apresentando. Vamos lá rapidinho. Como foi que você conseguiu o e-mail dele? Eu fui pesquisando no site da universidade. O segredo é você vestir assim a camisa de um stalker e vai descobrindo assim tudo sobre aquele professor, tudo. Eu entrei, depois que eu escolhi ele, né, eu entrei em contato, eu descobri através do site da universidade
também quem que trabalhava no laboratório dele. Eu entrei em contato com outros estudantes para saber como que era lá, que é outra dica que eu dou para você saber se o jeito de orientação do professor se encaixa com o seu jeito, como que é assim o ritmo no laboratório. Eu Mas isso literalmente você conseguiu descobrir só na pesquisa? só na pesquisa. Eu não conhecia ninguém na faculdade, em Guelph, eu não conhecia, nunca tinha ido lá, não sabia nada, literalmente nada de lá. E foi realmente assim, vai no Google, vai pesquisando. Eu achei até Facebook de uma brasileira que eu descobri que estudava lá. Eu fui no LinkedIn, comecei a pesquisar sobre a universidade. É realmente assim, tudo pesquisando. O Google, nesse momento, é o seu melhor amigo. Tanto para descobrir bolsa, quanto para descobrir sobre o professor e sobre a pesquisa em si. Foi literalmente assim, stalkeando. Mas vamos combinar que pesquisador é stalker, né? É, então, Já tem acho uma que veiazinha de stalker. já tem isso, né? Então facilita. Bom, eu vou começar aqui a fazer as perguntas, mas vocês meio que já respondeu algumas, Sim, então é só você falar assim, ó, sim. passa, passa. E eu vou Tá, passando, tá. tá? Você entrou antes em contato com algum orientador? Sim, foi isso que eu expliquei, que eu entrei em contato com esse, que foi o primeiro, mas eu também entrei em contato com outros. Uns respondem, outros não. Você tem que continuar tentando. Esse é o segredo. CSI, ela. Ah, precisa ter uma carreira acadêmica no Brasil? Então, eu tinha um currículo todo voltado já para a área acadêmica, tinha iniciação científica, tinha apresentado em congresso, mas muita gente acha, por exemplo, que você precisa ter artigo publicado. Eu não tinha artigo publicado. E também eu estudei com outros brasileiros que eles não tinham experiência na área acadêmica. O segredo é você traduzir as suas habilidades para o que o professor está esperando para aquele projeto. Então, eu diria que não é necessário você ter a habilidade, ter a experiência acadêmica em si, mas sim mostrar como que você pode contribuir para aquela pesquisa, né? Entendi. Aí a pessoa está perguntando, tem que mandar o projeto de pesquisa junto? Não, isso é diferente do Brasil, que no Brasil geralmente a gente tem que escrever, né, o projeto de pesquisa junto com o professor. No Canadá, o que acontece geralmente, o professor ele já tem um projeto aprovado e ele já tem aquela verba específica para contratar um aluno, seja de mestrado ou de doutorado. Então, você não precisa escrever o projeto. Eu não precisei escrever nada do meu projeto, a não ser durante o mestrado em si. Mas antes, para eu me candidatar à bolsa, ele já tinha tudo escrito, dinheiro aprovado. Foi só eu conseguir a aprovação dele e da faculdade que já estava garantido o projeto. Então, assim, isso é um ponto bem diferente, que Melhor que isso. facilita, né? É melhor que isso, É. só dois disso. É. Aí perguntaram aqui, como abordar o professor? Você foi assim, já na lata, assim, ó, te quero. Ou você fez um Então, é doce? outra coisa. Eu pesquisei bastante para ver o que é que as pessoas indicavam também, como entrar em contato com o professor, e montei um esqueminha assim de um e-mail. O importante é você se apresentar, falar com o que é que você trabalha no Brasil, qual que é a sua experiência, mas de maneira breve. E eu falei assim, eu estou terminando a graduação aqui no Brasil e eu tenho interesse em fazer o mestrado na Universidade de Guelph. Aí depois você vai fazer outro parágrafo meio que explicando o porquê que você está interessado nele, porque como que a pesquisa dele, o que é que chamou a atenção para você, e fala assim brevemente como que você pode contribuir para essa pesquisa. Por exemplo, eu tenho experiência nessa área e eu acho que isso vai encaixar alguma coisa, dá assim, uma explicada do porquê que você seria um bom candidato e no final eu ofereci para enviar o meu currículo e ofereci para enviar outros documentos adicionais que ele precisasse. É realmente assim, se você fizer um e-mail muito longo, o professor ele é muito ocupado, ele não vai parar para ler. Eles recebem vários e-mails de alunos assim todos os dias. Então, o que você precisa é chamar a atenção do professor logo de cara para que ele queira ler o seu e-mail até o final e mostrar que você realmente conhece a pesquisa dele, que você não escolheu só assim um professor aleatório, porque quero ir para o Canadá, vou mandar para qualquer um,
Não, inclusive eu tenho até um amigo que ele estava mandando assim vários e-mails para vários professores, copiando e colando. Ele copiou e colocou um nome de outro professor e mandou para outra pessoa. Então não façam isso, porque aí já é carta queimada, você já perdeu uma chance ali. Então preste atenção no e-mail que você está escrevendo, veja tudo direitinho, realmente o que é que encaixa ali para você, né, não perder uma chance assim só por falta de atenção. A Anissa está perguntando assim, qual seria o assunto do e-mail para chamar a atenção dele? Eu coloquei realmente assim, vaga, MSc, no meu caso era o mestrado, position, e coloquei o meu nome do lado. E aí, no seu primeiro parágrafo, quando você se apresentar, tem que ter algo ali que chame a atenção dele. Que eles abrem, assim, pelo menos de acordo com o que eu já conversei com os meus professores, eles abrem o e-mail, mas eles responderem ou não vai depender se você tem o perfil que ele está procurando e vai depender se o seu e-mail foi interessante ou não. Então, acho que assim, o assunto não é o principal, mas eu diria que assim, o corpo do e-mail, assim, o primeiro parágrafo, por exemplo, seria o que vai chamar a atenção. Entendi. A bolsa é 100%? Então, a minha bolsa cobria a tuition e dependendo do seu estilo de vida, cobria também o seu custo de vida. A minha bolsa, ela cobria US$ 32.000 por ano, só que desses 32 mil eu tinha que pagar a tuition. No meu caso, a tuition era aproximadamente 22 mil por ano. Então, vamos dizer que sobrava aí US$ 10.000 para dividir pelos 12 meses, né? Se você dividir, dá em média US$ 800 por mês. Esse é o cálculo que eu fazia antes de vir para o Canadá, antes de saber como que as coisas funcionavam. Mas, por exemplo, no meu primeiro pagamento, eu recebi US$ 86. Eu fiquei assim, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar aluguel? Não tem condições, eu fiquei em choque. E aí foi que eu fui entender como é que funcionava. Eu não sei se todas as universidades são assim, mas lá eles pegam a tuition do semestre e eles dividem em mais pagamentos do que você recebe. Então, vamos dizer que assim, no seu primeiro pagamento, você vai receber a menos, porque geralmente é quando eles tiram o valor do seguro-saúde junto com a tuition. E no seu último pagamento, você vai receber a mais. Então, assim, lá pelo menos não tinha um valor certo que você recebia a cada 15 dias, alterava. E aí isso ficava muito confuso. Então eu fui conversar com o meu professor, né, quando eu recebi esses US$ 86, e aí foi até uma oportunidade, porque ele perguntou: o valor da sua bolsa é suficiente? Eu falei, não. E aí, na hora, assim, ele falou: tá, então eu vou aumentar. Vou aumentar para esse valor aqui por mês. O que é que você acha? Então, assim, foi uma oportunidade de, né, conseguir uma grana extra. Claro que isso vai depender do professor, porque eu tenho um amigo que estava na mesma situação, mas o professor dele não tinha verba extra e ele não conseguiu esse aumento. Mas o que é que acontece? Você tem outras formas de complementar. Eu trabalhei como teaching assistant, que é o TA, né? E isso praticamente dobrou o valor que eu recebia por mês. O meu professor me pagava US$ 900 por mês e eu recebia 800 e pouco de TA por mês. Então, no final, dava um valor que para morar em Guelph, você sendo solteira, sem ter filhos, para mim foi suficiente. Eu, assim, não deixei de fazer nada, tinha uma vida confortável. E o TA não tomava tanto tempo assim, era uma coisa super fácil de conciliar. Então, você no final acaba conseguindo. E também existem outros meios de complementar, como são bolsas que você pode aplicar só depois que você já está no programa. Eu ganhei, no final do meu primeiro semestre, um prêmio que eu nem apliquei. Foram a universidade mesmo que seleciona os alunos, que foram US$ 2.500 extra. Então, assim, tem outras formas de você complementar. Pelo menos lá na Universidade de Guelph, era assim, eu vejo também que outras universidades, eles têm esse mesmo esquema. Então, no final, sempre tinha assim, meios de você conseguir uma grana extra. A minha bolsa, ela vinha de pesquisa, então isso também vai variar do tipo de bolsa que você recebe. Entendi.
Fizeram uma pergunta aqui que eu não sei o que é. Tem que ter o GRE ou GMAT? Ah, para os mestrados aqui no Canadá, geralmente eles não pedem. A não ser que você vai fazer um MBA ou algum mestrado específico na área de exatas, eles retiraram essa obrigatoriedade de ter esses exames, que são exames mais pedidos nos Estados Unidos. Antes, algumas universidades aqui pediam, mas para mim eu só tive que fazer a prova de inglês e enviar os meus documentos. Ótimo. Aí aqui também perguntando, é fundamental ter um contato prévio na universidade para ter sucesso na aplicação? Não, eu não conhecia ninguém em Guelph antes de eu ir para lá. Foi na Acabou cara e na que coragem. foi mesmo, assim, não conhecia ninguém lá. E acabou que quando eu cheguei lá, tem muito brasileiro lá. No meu departamento eram mais de 20 brasileiros e eu não conhecia ninguém antes de ir. Tem inclusive 3 professores brasileiros agora lá. Ai, que bacana! Acabou que o meu orientador, ele é brasileiro e antes de eu ir eu não sabia. Então, assim, foi muita coincidência. Mas você não precisa conhecer alguém. É realmente você encontrar um professor que se encaixe com você e que tenha verba, né? Vamos lá. Essa é uma pergunta que eu acho que não tem resposta, mas até que idade é possível conseguir bolsa? Ah, isso realmente, você não tem limite de idade. Eu comecei o mestrado com 25 anos, mas na minha sala a maioria eles tinham 22, 23, e no meu laboratório também tinha uma mulher que ela tinha 56. Então, assim, isso realmente não tem Nunca é limite. cedo ou tarde demais para estudar, não é mesmo? Isso, exatamente. Ahn, Tenho experiência de trabalho. Conta para a área acadêmica? Sim, como eu falei no começo, é realmente você saber traduzir as suas habilidades, você explicar como que aquilo que você fez no seu trabalho vai ser importante para aquele grupo de pesquisa ou vai fazer você ter sucesso naquele mestrado ou naquele doutorado. Então, assim, qualquer experiência que você saiba aplicar é experiência, não precisa ser exatamente na área acadêmica. Aí aqui você já falou sobre isso, mas eu acho que não custa nada reforçar. Já entrei em contato com o orientador várias vezes e ele não respondeu. Tenta outro. Você primeiro, assim, o que eu recomendo é primeiro você ver como que tá o seu e-mail, ver se, assim, tá um e-mail bem estruturado, com o inglês correto, se você tá mostrando que você conhece a pesquisa daquele professor. Se o seu e-mail tá todo dentro dos padrões, você acha que tá um e-mail bacana, então tenta outros professores. Se não, trabalha um pouco mais no seu e-mail. Mas também outra dica que eu dou é que às vezes enviar mais de uma vez vale a pena, porque os professores às vezes eles passam batidos. Como a gente Mas também não recebe. precisa ser aquele louco que manda e-mail toda Não, semana, né? Que aí você vai não, assustar não, o homem. E você acha sim, que ele vai também não querer te precisa. trazer para cá? Não vai. Essa Não, aí pessoa é tem doida que me manda limite. e-mail o tempo todo. Não. Não, tem um limite, né? Mas assim, tem uma professora lá em Guelph que teve uma aluna que mandou e-mail 3 vezes e aí na terceira vez ela respondeu e a menina conseguiu a bolsa. Então, assim, acho que depende muito do professor, mas como eu falei, não desista e não coloque todas as suas esperanças em um único professor. Mas revisa o e-mail para ver se está um e-mail bacana, assim, bem estruturado. Por fim, já tenho mestrado. Consigo tentar outro mestrado no Canadá? Sim. Então, isso é também outra coisa de você saber vender o seu peixe, você saber explicar por que que faz sentido você fazer outro mestrado. Eu tenho uma amiga que ela já tem mestrado e doutorado no Brasil, e ela, por querer continuar no Canadá, que ela veio fazer um período sanduíche, ela está tentando outros mestrados. E ela conseguiu com uma professora, assim, já um contato inicial e está meio que encaminhada. Se você mostrar o porquê que faz sentido, né, você fazer esse outro mestrado, então vale a pena. Eu também terminei o mestrado no Canadá e eu estava pensando em ir para a Europa e apliquei para uma bolsa de mestrado na Espanha. E durante a entrevista eles me perguntaram: você já tem um mestrado, por que que você quer fazer outro? Então, assim, é realmente você saber vender
a ideia do porquê que vale a pena você fazer outro mestrado. E no final das contas, você foi para Espanha? Eu passei, mas eu desisti. Não, vou continuar no Canadá. Ah, tá. Porque eu já tava pensando assim, gente, ela tá fazendo esse Não, live da Espanha. não, Já pegou teu PR? não. Tô com PGWP agora, né? Tá, E tô aí esperando. Vamos ver. ok. Então, dá uma olhadinha aqui nas perguntas do pessoal, veja se tem mais alguma coisa Vamos que você acha ver. relevante a gente responder. A gente não, você, né? Ah, Porque eu tô é. só ouvindo. Perguntaram aqui qual a minha área. Eu sou formada em ciências biológicas, mas o meu mestrado foi em melhoramento animal e genética. Mas essa questão de bolsa de departamento tem em todas as áreas. Eu tenho amigas da área de marketing, de business, que elas também vieram pelo mesmo estilo de bolsa de departamento. Então, assim, manda bala, procura um pesquisador na sua área e vai, manda um e-mail. Perguntaram se todo mestrado no Canadá é voltado para o mercado acadêmico. Não, você tem também os mestrados profissionais, mas a diferença é que mestrado profissional eles geralmente não dão bolsa. Eles só dão bolsa para mestrado acadêmico, porque eles querem o resultado da pesquisa, né? E o dinheiro geralmente vem da pesquisa. Então, geralmente, para mestrado profissional, eles não oferecem bolsa. Perguntaram como buscar os mestrados. Tem alguns sites, tem um que chama PhD Find, que você pode pesquisar, mas a forma que eu realmente pesquisei foi olhando as universidades, indo no site das universidades. Quando você entra no site do programa de mestrado, geralmente tem uma aba que eles colocam lá, oportunidades ou pesquisas. E nessas abas, que geralmente eu noto que muita gente não olha, lá os professores eles postam vagas que eles têm abertas. Mas se o professor que você está interessado não postou, pega o e-mail dele e manda e-mail. Vai. O meu ele tinha postado lá, mas os outros que eu mandei e-mail, eu fui stalkeando mesmo. Assim, foi vendo o e-mail e mandando mesmo. Então, assim, tenta de tudo. A arte de stalk. Perguntaram sobre a aplicação. Então, depois que eu falei com o professor, ele entrou em contato com os professores daqui do Brasil, que eu dei como minhas referências. Depois que ele recebeu as referências desses professores, no dia seguinte ele mandou um e-mail falando que me aceitava, mas que eu precisava passar pela aplicação da universidade. E aí, na aplicação da universidade, eu tive que fazer a prova de inglês, que eu fiz o TOEFL, eu tinha que tirar no mínimo 89, eu tive que enviar o meu currículo, eu tive que enviar de novo o nome desses professores para utilizar como referência, e eu acho que no meu foi só. Era um processo, não foi muito difícil, mas eu sei que outros lugares eles pedem, às vezes, um statement of purpose, que você tem que explicar por que você quer fazer aquela pesquisa, explicar um pouco sobre você, mas esse meu programa ele não pedia. Então foi assim, realmente, você passando no TOEFL e tendo referências boas, tava dentro. Tá. Ah, perguntaram sobre a permissão para trabalhar e como estudante de mestrado você pode trabalhar 20 horas, mas dentro da universidade não tem limite de horas para você trabalhar. Aí é a área mais da KIT, né? E perguntaram sobre os gastos mensais, como eu falei, lá em Guelph era um valor que para mim dava. Eu conseguia cobrir tudo, ainda viajar para Toronto, assim, às vezes no fim de semana. Eu alugava um quarto, né? Claro que eu não alugava um apartamento sozinha, que aí realmente não dava. Então, acho que depende realmente da realidade, do estilo de vida de cada um. Teve E uma pessoa perguntar. perguntando também se quem tem bolsa tem direito a trazer o filho e o cônjuge. Tem, gente? Tem, gente. Sim, tinha muita gente, até inclusive brasileiros lá, que eles vieram com família e estavam fazendo doutorado. Outra coisa é que a bolsa de doutorado, geralmente, o valor é maior.
porque aqui a maioria das pessoas fazem doutorado ao invés de mestrado, né? Os canadenses, os que estudam, eles fazem mais, eles investem mais em doutorado, então o valor da bolsa é maior. Então, se você já tem um mestrado, então vale a pena você tentar um doutorado no Canadá, ganhar um pouquinho a mais. Por favor, né? É, Vamos para a última pergunta? vamos. Escolha a mais interessante que você encontrar aí, hein? Tá, deixa eu ver. Sobre o inglês, que é uma coisa que acho que muita gente também tem dúvida, perguntaram se meu inglês já era fluente quando eu entrei em contato com o professor. Não, não era fluente. Eu tinha um inglês avançado, porque eu já tinha morado no Canadá, né, durante o Ciências Sem Fronteiras. Mas eu lembro que até nas primeiras reuniões lá durante o mestrado, eu ficava muito nervosa. E eu lembro que quando foi na minha apresentação na defesa do mestrado, o professor falou até, tipo, quanto você evoluiu com relação ao inglês. E tem, eu diria que assim, tem até outras pessoas que foram com um nível de inglês mais assim, pro intermediário, que também conseguiram fazer o mestrado, né, se virar. Porque até na universidade você tem muita oportunidade. Tem aula na biblioteca, você pode fazer aulas particulares. Eles ajudam revisando o que você escreve. Então, é realmente você ir atrás de melhorar, né, o seu inglês. Muito bacana. E é bacana ter tido esse feedback do professor, sabe? Sim, foi assim, muito importante, né? Porque aí você vê que, ó, valeu a pena. Agora eu vou virar fluente. Daqui a pouco, daqui a 2 anos, quando eu terminar meu doutorado, eu já tô assim, dando aula sem gaguejar, sabe? Riane, muito obrigada. Foi muito bacana a live. Você é uma simpatia. Gente, senta o dedo nesse coraçãozinho, senta o dedo no joinha se você tá no YouTube, para agradecer o tempinho que ela tirou para poder falar todas essas as experiências dela, né? As informações que ela tá trazendo aqui. Eu vou deixar ela se despedir de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei aqui ou que eu esqueci de mencionar, vocês podem mandar um direct lá que aí eu converso com vocês, explicam melhor um pouco. Mas o que eu digo é não desistam. Vocês, assim, quando a gente tá tentando, a gente acha que é uma coisa impossível, mas não é. E é realmente você sentar, estudar e se dedicar que você consegue. Até porque a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Justamente. E vira um estoque aí para descobrir as coisas, descobrir as bolsas sobre o orientador que dá certo. Bom, gente, muito obrigada a todo mundo que participou. Eu já estou ficando meio gaga, se chegando no final da semana, eu estou ficando meio gaga. Muito obrigada a todo mundo, muito obrigada mais uma vez, Giane. E, obrigada. Gente, tá aqui embaixo, se tiver no YouTube vai estar embaixo do arroba dela. Do arroba dela, não, da imagem dela, mas tá aqui embaixo caso vocês queiram seguir. E acho que é isso. Compartilhem essa live com outras pessoas que podem estar interessadas em vista aqui no Canadá com bolsa integral. Vejo vocês aqui no Canadá. Isso aí. Obrigada, Kit. Tchau.